Pai do Senhor Jesus, um ótimo dia de sábado para todos. Romanos 10:17 está escrito: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não tem como ter fé, como eu já disse várias vezes, se não for por intermédio das Escrituras, se não for pelo Evangelho de Jesus. Está escrito em Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 4, versículo 5, que só existe um Senhor. No mesmo Efésios capítulo 4, diz que só existe uma só fé. Então não existe fé sem ser pela palavra de Deus, se não for por intermédio das Escrituras. É impossível ter fé se não for pelo Evangelho. A única fé verdadeira que existe é a fé em Cristo Jesus, que é o único Senhor existente, o único que é Senhor verdadeiro se chama Jesus de Nazaré, que foi morto e ressuscitou. Então não existe, não tem como ter fé se não for por intermédio do Evangelho, por intermédio da palavra de Deus. A sã doutrina foi estabelecida pelo próprio Senhor Jesus Cristo quando ele desceu do céu. E a Bíblia fala que ele pregou palavra de vida eterna. João 6,68, quando disse: para quem nós iremos, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Então Jesus, ele desceu do céu com palavra de vida eterna. Então eu acho bem você abandonar sua doutrina de demônios, você abandonar os seus senhores, as suas senhoras, as suas crenças malditas, que foi ensinado pelo Papa, pelos padres, que foram ensinadas por Umbanda, Uquimbanda, Candomblé, pelo Espiritismo, acho bem você abandonar essas doutrinas de demônios e passar a crer em Jesus Cristo como Senhor, o único Senhor. A Bíblia fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Só existe uma doutrina da parte de Deus. Só existe uma palavra de vida eterna da parte de Deus. E esta palavra de vida eterna, quem pregou não foi outro, quem ensinou não foi outro, e sim Jesus de Nazaré. Ele foi quem pregou a vida eterna. Ele falou em João 5,24: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim e nas minhas palavras, e naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus, ele tem palavras de vida eterna. Somente pela palavra dele o homem sai da condenação e passa para a salvação, sai da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Então somente por esta palavra você pode se livrar do fogo do inferno, da condenação que vem após a morte daqueles que morrem sem Cristo. Está escrito no livro de João, o Evangelho, capítulo 8, versículo 51. Está escrito: aquele que guardar a minha palavra nunca verá a morte. Morte essa não é uma morte carnal, não é uma morte física, mas sim a morte espiritual. O povo se preocupa com a morte física, mas a morte espiritual não estão ligando. Você sabe o que é a morte espiritual? A morte espiritual é a condenação ao inferno. Muitos não estão nem ligando o que vai acontecer após a morte. Mas a Bíblia nos mostra que existem dois caminhos: caminho de vida eterna
e caminho de salvação eterna. Caminho de salvação eterna e vida eterna, e caminho de morte, que é lago de fogo e enxofre. Está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 13. Jesus fala sobre as duas portas, os dois caminhos. Jesus fala da porta estreita, fala da porta larga. Só existem essas duas portas para você passar. A porta estreita, diz a Bíblia em João capítulo 10, versículo 9. Essa porta estreita é o próprio Senhor Jesus de Nazaré. Você tem que passar por Cristo. Você tem que ser aprovado pela doutrina. Você tem que ser aprovado pela doutrina, o Evangelho de Jesus, para que você possa ser salvo. Não tem como ninguém, não tem como alguém entrar no reino dos céus se não for passando por Cristo. Cristo é o centro, Cristo é a cabeça da igreja. Jesus Cristo é a vida eterna, é a salvação das almas. É impossível o homem entrar no reino de Deus se não passar pela porta estreita. A porta estreita só é só Jesus. Você tem que passar, ser aprovado na doutrina dele, para que você possa entrar no reino dos céus. Você não precisa obedecer a mais ninguém, a só homens. Você não precisa obedecer a líderes religiosos que te garante alguma coisa, porque todos de igual modo, seja ele qual for, só vai passar pela porta estreita, só vai entrar pela porta do céu aqueles que obedeceram o Evangelho de Jesus. Jesus disse em Mateus 7, versículo 13: espaçoso é o caminho que conduz à morte, a porta larga. Na porta larga cabe todas as religiões do mundo, seja ela qual for, porque nós não viemos aqui pregar sobre evangélico, nós viemos aqui pregar sobre Jesus Cristo. Que Jesus não é religião, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na porta larga entra todas as religiões do mundo, seja ela qual for, estão indo para o inferno, seja obedecendo Jesus e obedecendo aos homens. O Evangelho de Jesus vai ser sábado, dia 20 do 5, viu? No Lago do Maracanã. É somente uma doutrina. Viu? Agora é novo endereço no Lago do Maracanã. E a festa de reinauguração vai ser sábado, dia 20 do 5. Vai ter sorteio de prêmios e verdadeiro coffee break na festa de reinauguração da loja Dona Onça, no Lago do Maracanã, número 93. Vestuários femininos, masculinos, acessórios, bolsas, óculos, perfumaria. O WhatsApp é 759-8169-4817. Siga o Instagram, Dona Onça História. Vai ter sorteio de prêmios. A doutrina de Deus, a doutrina de Deus é Jesus de Nazaré. Ele sim é a doutrina de Deus. Não existe outra obra para agradar a Deus. No mundo existem vários tipos de obras que se dizem de Deus, mas a Bíblia vai dizer em João 6:28 que perguntaram a Jesus: o que faremos para executarmos a obra de Deus? O que é que eu faço para obedecer a Deus? João 6:29, Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creia naquele quem Ele enviou. Esta é a obra de Deus.
A obra de Deus é crer naquele que desceu do céu, daquele que ensinou o Evangelho. A obra de Deus é crer naquele que foi fiel até a morte e morte de cruz. Derramou seu sangue precioso, sangue carmesim, para remissão e redenção das almas dos pecadores. Olha o modelo novo, ó, R$2, ó. Coloca a identidade. Pensas tu ter outra obra se se obedecer Jesus? Você acredita em outra obra a não ser obedecer Jesus? Passa rápido, né? Você está debaixo de condenação. Marcos 16:15, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, porém já está condenado. Não vai ser condenado, já está condenado. Aqueles que não creem no Senhor Jesus, aqueles que não se converterem após Ele, após a sua sã doutrina, o sã maravilhoso e santíssimo Evangelho que desceu do céu. Evangelho, esta palavra não é palavra de homens, não é doutrina de homem algum, e sim do próprio Senhor que desceu do céu. Satanás coloca no coração das pessoas que esta palavra é mentirosa, mas está escrito que Jesus Cristo não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não existe verdade sem ser Ele. Mentiroso é o diabo, que a Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Hoje estão invertendo os valores. A verdade estão dizendo que é mentira, e a mentira estão dizendo que é verdade. É inversão de valores. Romanos capítulo 1, versículo 25. Mudaram a verdade de Deus em mentira. A Bíblia diz que aqueles que andam na mentira, que amam e praticam a mentira, será lançado no lago de fogo e enxofre. Você sabe o que é mentira? Mentira é tudo que não está escrito na Bíblia. E as pessoas tomam por verdade. Mentira é o que você anda acreditando, é o que você vive. Porque se alguém quer estar na verdade, esse alguém deve passar para o lado de Jesus. Esse alguém deve renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Se alguém quiser sair da mentira e passar para a verdade, deve aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador da sua vida e obedecer ao seu Evangelho. Primeiro João. Eu guardei. Atendendo e tiver para comprar o look ideal para você trazer que essa novela aqui da Estilo Moda. É um dos casacos masculinos feminino infantil.
tudo na modinha, vestidos, conjuntos, croppeds e muito mais. Aqui mesmo, mercado de novidades. A Bíblia diz, em 1 João, capítulo 2, versículo 4, aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Tudo em modinha, vestidos, conjuntos, croppeds. 1 João, capítulo 2, Aqui para estilo modas. 1 João capítulo 2, versículo 4, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Jesus disse, aquele que me ama, esses guarda os meus mandamentos. A Bíblia diz também, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aproveita que está em tempo ainda, aproveita que vai comprar seu tempo seco. Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aqui na D20, aqui você encontra o numeral, aquele biscoito delicioso, velho. Para você tomar aquele café na linha da manhã, exatamente dia das mães. Apóstolo Paulo disse, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. A Bíblia diz que aquele que diz que está em Cristo, também deve andar como ele andou. Você obedece Jesus? Você anda no seu evangelho, na sua palavra? Você se converteu após a sua doutrina? Você morreu para si mesmo e passou a viver o evangelho de Jesus como está escrito? Não. Pois eu te digo uma palavra. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 10, que aquele que não aceitou Jesus como seu Salvador é inimigo de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais já, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A Bíblia nos mostra que aquele que não foi reconciliado com Deus por intermédio da morte de Jesus na cruz do Calvário é inimigo de Deus. Eu não vim pregar o evangelho coach. Eu não vim aqui pregar o evangelho da prosperidade. Eu não vim aqui pregar um evangelho motivacional. Eu não vim aqui pregar uma palavra que você gostaria de ouvir, que massageia o teu ego. Mas eu vim te dizer, se você não se converter após a doutrina de Jesus, você será lançado no lago de fogo e enxofre. Muitos têm se feito inimigo de Deus por não aceitarem o testemunho de Jesus Cristo.
Muitos pregam o evangelho motivacional, o evangelho coach, o evangelho da prosperidade, mas o evangelho da salvação das almas são poucos. O que pega essa doutrina. Sabe por quê? Desprezam este evangelho. Sabe por que o povo não quer se converter e obedecer a palavra de Deus? Porque procuram senhores conforme as tuas concupiscências, conforme os seus desejos carnais. Então procuram senhores que são do seu agrado, procuram doutrinas que não proíbam o seu pecado. Mas uma coisa eu te digo, a Bíblia diz: se nós não beber da fonte da água da vida, se nós não se lavar no sangue de Jesus Cristo, para nos tornarmos mais altos do que a neves, para nos apresentarmos como a noiva imaculada, irrepreensível, incorruptível perante o Cordeiro de Deus. Os imundos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras, os homossexuais, que são os afeminados, os bêbados, nenhum desses tem parte no reino de Deus. O que a Bíblia diz? As práticas que não entram no reino de Deus, você não vai entrar. Só entra no reino de Deus aqueles que estiverem com as vestes mais alvas do que a neve. A sua verdade não é a verdade de Deus. A nossa verdade não é a verdade de Deus. A verdade de Deus é Jesus. Nós temos que tomar somente Jesus. A verdade. Nós temos somente que obedecer a palavra de Jesus, porque somente esta palavra é a palavra de Deus. Batata a embalagem, alô Juvenal, a turma do biscoito gostoso, biscoito gostoso, ainda tem pão. Vejam o respeito que esses filhos do diabo têm. Nem vai baixar esse demônio desse carro de som e ligar esse diabo lá pra frente, não liga. Não respeitam a palavra de Deus. Vocês vão ser lançados no lago de fogo e enxofre no inferno por fazer pouco caso dessa palavra. Se for botar chocalho em filho do diabo, ninguém dorme de noite. O bicho é gostoso demais. E aquela bolacha deliciosa você encontra aqui na Fiorino. Aqui na Fiorino branca aqui, ó. Pra você fazer aquele café. Eles têm reverência a um pedaço de gesso. Botam uma imagem do demônio nas costas e saem andando na rua. Eles reverenciam demônios. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. As imagens são demônios. Se fosse um pedaço de gesso andando nas costas aqui na rua, todo mundo ficava quietinho, ficava escutando.
reverenciam demônios e desprezam quem é Deus de verdade. 1 João capítulo 5, versículo 20, está escrito que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mas isso não é para mim se admirar que o povo não quer aceitar a palavra. Porque diz a Bíblia que vai mais gente pro inferno do que gente pro reino de Deus. Esta palavra mente. Leia Mateus capítulo 7, versículo 13. A maioria vai queimar no lago de fogo e enxofre. Não é porque Deus não quer salvar, é porque o povo mesmo desprezam a sã doutrina e abraçam doutrina de demônios. Acreditam em Satanás, mas não acreditam em Jesus. Timóteo capítulo 4 está escrito: o Espírito diz expressamente que se apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz que o povo ia dar ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O povo crê em doutrina de homens, ensinamentos de homens, mas desprezam a palavra do Senhor. Ou vocês têm um conhecimento, ou vocês queiram conhecer a verdade, ou vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. João 8:32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Acredita em tudo que é demônio. O povo, tudo que apresenta para eles, eles tomam por verdade. Mas a palavra não querem tomar por verdade. João 17, versículo 3, está escrito: a vida eterna é esta, que conheça a ti só, por Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Só dois é a vida eterna. Ô irmão, onde é que fica Aparecida na Bíblia? Me mostra Aparecida na Bíblia. Me mostra ela na Bíblia aqui. Me mostra Maria como uma virgem imaculada. Mostra aqui na Bíblia. Me mostra algum padroeiro aqui na Bíblia. Mostra. Procura aí no Google. Não tem. Mostra na Bíblia outro Senhor para crer, sem ser Jesus e sem ser Deus seu Pai. Mostra aí que eu quero ver. Está escrito 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5, está escrito assim: ainda que hajam muitos senhores, muitos deuses. No versículo 6 está escrito: mas para nós só existe um Deus e um só Senhor. É o que a Bíblia diz: um Deus e um só Senhor.
A Bíblia fala que ia existir muitos senhores sobre a face da terra, muitas senhoras, muitos deuses. Mas a Bíblia diz que Deus mesmo é o Pai de nosso Senhor Jesus. E Senhor mesmo é o Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo de Israel. Por que você quer Maria pecadora? Quer Maria pecadora para quê? Para ela te levar para o inferno? A sua crença nela te condenar? Ei, católico, você quer Maria pecadora para quê? Uma mulher que teve relações sexuais com José, gerou filhos e filhas. Gente, não, E aí? A Bíblia mente? Maria casou com José, teve relações sexuais com José, gerou filhos e filhas. E tem uma coisa, a Bíblia diz que quem gerou Jesus foi o Espírito Santo. Jesus só tem um pai. Maria teve outros filhos, que ela tem uma relação sexual com José, ela gerou outros filhos. Tu pode me provar isso, irmão? Que Maria teve relações sexuais com José? Está na Bíblia. Abra sua Bíblia. Pare de crer na pecadora. Uma mulher que tinha pecados, como eu, como você. Porque você não crê no único que é Senhor de verdade. Você que acredita na conversa de Papa Francisco e dos padres, eles vão para o inferno e vocês vão atrás deles. Aqui você escolhe concursos de até R$129. Escolha aquele que mais combina com você. Farmácia, biomedicina, nutrição, pedagogia e muito mais. Aqui, 7 em cada 10 alunos saem empregados em sua área de formação. Entre em contato no WhatsApp 75-3199-0552. Agora virou moda. Foi uma pessoa que foi gente boa. Diz agora é Santa Dulce dos pobres. Uma Dulce dos pobres. Uma idólatra que morreu adorando imagens de esculturas. Morreu servindo a imagem. E a Bíblia diz que imagens são demônios. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. Isso é idolatria. E a Bíblia diz que a parte dos idólatras é no lago de fogo e enxofre. Você não é Bíblia. Fica sendo enganado por Satanás. Você não quer conhecer a verdade de Deus. Virou moda. Santo para tudo que é gosto. Santo para tudo que é jeito. Que Deus te dê arrependimento antes da sua alma descolar do corpo. Está escrito: morrendo segue-se o juízo. Juízo de Deus é sem misericórdia. Após a morte, você é recepcionado pelos anjos e levado para o seio de Abraão. Ou você abre os seus olhos no inferno. Para muito, inferno não existe. Para muito, isso aqui não vai passar. Tudo isso aqui será reduzido a nada. O fogo consumirá esses céus e essa terra que hoje existe. No livro do apóstolo Pedro, ele falou sobre isso. Que esse céu e essa terra que agora existe será consumido pelo fogo. Consumido. Quer dizer, vão passar, vão desaparecer, será reduzida a cinza.
Porque uma nova Jerusalém celestial é descida do céu. Você está esperando um reino físico ou um reino espiritual? Qual é a sua esperança? Hein? Qual é a sua esperança? Você está esperando um reino físico ou um reino espiritual? Vocês estão esperando, como os testemunhos de Jeová estão esperando, um reino físico? Eles defendem um reino físico, que essa terra não vai ser destruída, que esse céu não vai ser destruído, invalidando assim a palavra de Deus. Eles esperam um reino físico, o mesmo reino que nós estamos. Mas Jesus disse em João 14,6: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez, para onde eu estiver, estejais vós também. Levarei vocês para mim mesmo, disse o Senhor Jesus. O arrebatamento acontecerá. A Bíblia diz: não atentamos nós nas coisas que se veem, porque são temporais, mas sim das que não se veem, porque são eternas. A sua esperança é o reino espiritual ou o reino físico? Uma coisa eu te digo: baseado nas escrituras, baseado na sã doutrina, no livro de Apocalipse está escrito que Jesus de Nazaré, ele é a testemunha fiel e verdadeira. A testemunha fiel e verdadeira é Jesus. Se alguém diz ser testemunha de Jeová, diz ser testemunha de Deus, esta pessoa deve dar o mesmo testemunho que Jesus Cristo deu. Deve pregar as mesmas palavras. Ô maluca! Se o povo lesse a Bíblia, está escrito que aquele que crê no Senhor Jesus não será enganado nem confundido, porque a verdade, ela é a luz, e a luz do mundo é Jesus de Nazaré. João capítulo 8, versículo 12, está escrito que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você quer saber qual caminho você está trilhando? Se você está indo para o reino de Deus, se você está seguindo no caminho da salvação, ou se você está em doutrina de demônios, indo diretamente para o inferno, leia a Bíblia.
Romanos capítulo 8, está escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação para aqueles que seguem a Jesus Cristo, para aqueles que ouvem a voz do bom pastor. Jesus disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Os bodes não ouvem Jesus, os bodes não vêm atrás dele. Posso mesmo? Quer saber quem está seguindo para Deus, para encontrar com o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Você quer mesmo saber? Estarei te falando dentro da Bíblia. Você jura ser de Deus? Você é de Deus? 2 João capítulo 1, versículo 9. Aquele que não perseverar na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Tá vendo, gente? Povo de uma coisa, destampa os seus ouvidos, tira esse comichão dos ouvidos. 2 João capítulo 1, versículo 9. Aquele que não perseverar na doutrina de Cristo não tem Deus. E quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho. Só tem Deus, gente. É quem obedecer a Jesus. Você não tem amor à sua própria alma. Se perguntarem para as pessoas onde você quer passar a eternidade, todo mundo quer entrar no reino de Deus. Mas aceitar o único jeito para entrar nele, não quer aceitar. João 10, 9. Tem duas horas que apaga. Coloca lá para vocês, café e
Em nome do Senhor Jesus, sai! Sai! Então, como eu já vos disse, a maioria quer entrar no reino de Deus. Mas a Bíblia diz, em João 10:9, Jesus falou: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Mas não querem passar por estas portas, por essa porta. Não tem outra porta para se salvar. Essa conversa que todos os caminhos levam o homem para Deus é conversa do diabo. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Todos carecem, precisam de se arrepender. O arrependimento é o primeiro passo. Dobre os teus joelhos, coloque a cara no pó e confesse a Jesus Cristo os seus pecados. Arrependa-te deles, abandone eles e siga Jesus Cristo. Tome somente Ele por Senhor, porque Senhor só existe Ele. E certamente você será salvo. Certamente não haverá condenação para a tua alma. A doutrina de Deus, como eu já vos disse, foi estabelecida. Primeira Coríntios capítulo 15, versículo 2. Pelo qual também sois salvos, se o tiverdes tal, como eu vos tenho anunciado. Se não, é que cresce em vão. Versículo 21. Porque assim, como a morte veio pelo homem, por Adão, também a ressurreição dos mortos veio pelo homem. Porque assim, como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Só existe um jeito para se salvar: é sair da morte para a vida, sair da condenação para a salvação. Jesus Cristo é o nome dele. Está escrito. Ouvidos do Vale informa aos clientes e amigos que amanhã no domingo vai funcionar das 7h30 da manhã até as 13 horas. Eu queria carne fresca. Está escrito em João Evangelho,
capítulo 4. Sai de quê? Nem no outro nome há salvação. Nem outro nome é dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Não existe outro nome para salvar, sem ser o nome do Senhor Jesus. Se te apresentarem outro nome que pode te salvar, é Satanás que está apresentando. Pode ser, meu irmão. A Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E a Bíblia fala que intercede a nós para Deus com gemidos inexprimíveis. Se chama Espírito Santo. Não é a pobrecita, nem Maria. Querem colocar pecador no lugar do Espírito Santo. A Bíblia diz que o único intercessor é o Espírito Santo. O catolicismo romano coloca Maria como centro, como a rainha dos céus, como advogada intercessora. Vai totalmente contra as Escrituras, porque a Bíblia fala que o advogado é Jesus. Quem intercede a nós é o Espírito Santo. A Bíblia fala que toda a divindade está apoiada somente em Jesus Cristo. A única divindade de Deus é Jesus. O resto são todos pecadores. Querem colocar pecador no lugar do Espírito Santo. Vê se pode. Vê que esses papas e esses padres do diabo não trabalham para Satanás. Deixam aí. Por quê? Porque querem colocar pecador no lugar do Espírito Santo. Quem intercede, o intercessor que a Bíblia me mostra é o Espírito Santo. A sua crença em pecador te condenará, mas a tua crença no Senhor, essa te salvará. Está escrito em Atos Apóstolos, capítulo 16. Paulo ensina disso. Creia no Senhor Jesus e será salvo por tua casa. Eu fiquei tremendo de medo, isso é hoje, pra ficar na cara dele, A minha terra, quem protege agora é um Senhor, que esteve morto, mas ressuscitou. Ele está vivo para nos guardar. Ele não foi tirado da água por um pescador, mas quando a água viu este Senhor, se abaixou para ele por cima andar. Ele jamais foi carregado pela multidão, mas sempre teve dela compaixão, multiplicando os pães para comer. Nunca mandou fazer novena e nem romaria, mas deixou certo que haverá um dia que numa nuvem vai aparecer. Ele não fica preso num altar sem poder sair,
mas está sempre pronto para agir quando alguém seu nome chama. Nunca usou coroa de ouro nem roupa enfeitada, mas a natureza ficou revoltada ao ouvir seu grito e ver respirar. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória, pronto pra reinar. E tudo aparecido, e tudo se cumprindo. Ao fim da peleja, com sua igreja, ele vai morar. Não é preciso viajar de longe para o visitar, de qualquer lugar